E aí, galera, tudo na paz? Vamos conversar um pouquinho antes de começar a aula. Eu sei que há alguns alunos mais interessados, outros menos interessados, né? Esse negócio de ficar em casa, às vezes a gente fica até tarde acordado, não acorda para ver as aulas, depois mais tarde vê a aula e algumas pessoas não gostam de videoaula, mas veja bem, eu acho que deve-se ter um pouco mais de interesse, né, sobre o conteúdo. Eu sou professor de vocês de Sociologia e sou professor de História. Nessa reta final agora, nós estamos tanto dando em Sociologia como História, nós estamos falando sobre o capitalismo, nós estamos falando sobre a industrialização no mundo e o poder do capital sobre as indústrias. E o que acontece? Eu estou verificando que tanto em sociologia quanto em história nós estamos dando o mesmo conteúdo. Porque em sociologia a gente falou de estratificação, de estratos, de formação do que é esquerda e de direita, né? Que é uma coisa fundamental para o aprendizado de vocês, que é um conteúdo que vai cair sempre em provas e em concursos. A gente falou sobre Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, e estamos caindo agora na industrialização e poder do capital, falando de trust, né? Falando de holding e falando de monopólio, oligopólio, ou seja, é o mesmo conteúdo. Então eu procurei fazer em sociologia um conteúdo mais ameno, mas quando eu começar a dar aula de história, eu vou fazer e ter que falar quase que a mesma linguagem com vocês. Isso é uma temática dada pelo Base Nacional Comum Curricular. Não é a escola que impõe isso, é o MEC, né? Que impõe esse tipo de coisa. Mas isso é bom, porque quem gosta se aprofunda muito mais. Mas só para deixar bem claro para vocês que o conteúdo é o mesmo, mas não é Sérgio que está colocando e nem a escola que está colocando. É a Base Nacional Curricular que impõe no segundo ano, tanto de Sociologia quanto História, porque a gente vem dando em Sociologia sobre estratificação, então poder, né? Pirâmide, lá em cima, rico, remediado e pobre. E como se deu isso? Então a gente vem abordando essa temática. Me parece que a gente vai começar a ter aula ao vivo, então a gente vai discutir muito mais isso a partir, se eu não me engano, agora do próximo mês ou da próxima semana, não sei muito bem, mas a gente vai começar a discutir mais nas aulas ao vivo. E vai ser aulas mais dinâmicas, porque vocês sabem que eu gosto de aula dinâmica. E eu vou pegar e fazer um resumão de tudo que foi dado para a gente até chegar até esse ponto. Eu garanto para vocês que vocês vão ficar muito fera nesse tema. Hoje eu vou trabalhar em sociologia, industrialização e poder do capital, tá? Nós sabemos que todos nós temos nossas limitações e o mundo teve limitações por causa de grandes conflitos e grandes guerras. E grandes conflitos e grandes guerras, elas fazem com que a população mundial se transforme. Alguns países diminuem o quantitativo de pessoas porque há mortes, e outros países multiplicam-se a quantidade de pessoas. Então a produção aumenta em um lado e diminui em outro por causa de conflitos. E atrás disso existe o poder. E esse poder faz com que gerem financiadores
querendo adquirir vantagens sobre tanto aquele que se perdeu quanto aquele que está ganhando. Porque quem perde vai precisar de tudo novamente, né? Uma grande guerra, um grande conflito, há perdas não só de pessoas, matéria humana, mas também de material, né? Numa casa, quando ela é acabada por uma bomba ou por conflitos armados, se perde muitas coisas. Quando essa guerra acaba, você tem que refazer tudo aquilo que você tinha, né? Então você tem que comprar produtos eletrodomésticos, você precisa de eletroeletrônico, você precisa de roupas, você precisa, enfim, de várias outras coisas. E o poder econômico, ele está ali para quê? Para investir nesse processo, para entrar na concorrência desse processo, para ganhar espaço, não só o poder econômico das construções civis, que vai ter que reerguer vários patrimônios, quanto também da indústria de eletroeletrônico, a indústria têxtil, enfim, de toda uma indústria. E, infelizmente, o capital tem que estar lá. Se a guerra foi gerada pelo poder capitalista ou se a guerra foi gerada por poder de algumas pessoas religiosas, porque a gente sabe que existem os conflitos religiosos, né? Por causa de, no Oriente Médio é muito comum, dos sunitas, os xiitas, os muçulmanos e várias outras formações étnicas que se denominam dona de poderes, e há esse conflito religioso. Por trás disso existem pessoas que fomentam a guerra para poder obter lucros com isso, né? Então, o processo de industrialização em alguns países, ele é precário porque algumas pessoas influenciam nessa precariedade, né, não deixando evoluir para que eles entrem e penetrem nesse país com os seus produtos para gerar lucros para eles, né? Enfim, toda essa engrenagem, infelizmente, é difícil até da gente falar, mas é uma realidade que conflitos são gerados por alguns países porque têm interesse, mas isso não é de agora. Nós sabemos que várias colônias, como aqui no Brasil, como em Cuba, como na América Central, de alguns países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e na própria países desenvolvidos, continente australiano, como na própria Inglaterra, que colonizou parte da África do Sul, né? Gerou isso porque o conflito era lucrativo, né? Digamos assim. Então, nós sabemos que no Brasil, por exemplo, Portugal, Espanha e outros países que tentaram adentrar aqui dentro do país, houve alguns conflitos, mas Portugal foi o mais acirrado dentro do Brasil, né? Justamente por causa de quê? Benefícios. Extrair do país bens para o consumo deles. Enfim, é complicado, mas é uma realidade, né? Dentro do Brasil existem grandes empresas, né, que monopolizam o capital e geram trust, né, que são empresas que se aliam para poder ter um benefício,
algumas holdings para poder gerar também benefícios, mais lucro, mais capital, se unem para isso, e também cartéis. E a gente vai aprender em história sobre isso e em sociologia sobre isso. Eu até dei uma temática em sociologia, tá? E vou ter um texto aqui, Industrialização e Poder do Capital, mas eu queria que vocês lessem bem esse texto, e eu estou arguindo isso para que eu não tenha que dar aula de sociologia e história o mesmo tema. Eu estou iniciando, explicando para vocês essa temática, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês toda essa cronologia de monopólio, oligopólio, trust, para que vocês saibam um pouco mais dessa agonia do mercado, esse poder do capital, né? Por um lado, o capitalismo ele gera lucro, ele gera emprego, ele gera benefícios, ele gera tecnologia, ele gera alcance das coisas. E eu posso dizer para vocês que ele é o mal necessário. Mas se não houvesse essa verticalização tão grande do capitalismo, hoje nós não teríamos tanta tecnologia, tanto acesso às coisas, porque o capitalismo gerou um progresso técnico-científico, meios de transporte, de locomoção muito mais rápido e meios de comunicação. Então, eu estou arguindo para vocês e passei uma temática aqui que eu acredito que vocês vão entender completamente, e não vou dar aula sobre isso, mas está aqui o conteúdo, porque eu vou dar aula do mesmo conteúdo agora em história para vocês. Eu vou gravar agora uma aula de história mostrando tudo isso para vocês. Mas eu quis ter a consciência de mostrar para vocês que não é um conteúdo chato, é um conteúdo que vocês a partir de agora terão uma visão bilateral das coisas, uma maneira diferente, um pensamento diferente do que é o capitalismo e quais os benefícios e os prejuízos que o capitalismo gera para alguns países, principalmente os países subdesenvolvidos e para os países em desenvolvimento, tá? Só um minuto que eu já vou voltar e daqui a pouco vocês vão ver em história um conteúdo muito legal, muito bacana que eu preparei. Sociologia, semana do dia 14 de agosto, industrialização e poder de capital. Após superar os limites da própria Inglaterra, a Revolução Industrial estabeleceu a inserção de outros países na conquista de mercados consumidores espalhado por todo o mundo. Nesse aspecto, percebemos que a demanda por novas tecnologias não era somente necessária para o incremento e o barateamento dos custos de produção. A renovação tecnológica também era de fundamental importância na superação da concorrência comercial imposta entre empresas do mesmo ramo. Caso não tivesse acesso às novas tecnologias, uma empresa estaria paulatinamente fadada à ruína. Indústrias unidas com maiores estoques, produtos mais baratos e melhores máquinas abocanhavam os mercados de seu concorrente da noite para o dia. Dessa maneira, percebemos que o desenvolvimento tecnológico
abriu portas para a formação de monopólios e oligopólios, em que empresas de menor porte não conseguiam fazer frente a grandes indústrias estabelecidas. O termo monopólio é empregado toda vez que percebemos a inexistência de concorrência comercial de um determinado ramo da economia. Nesse caso, uma única indústria ou grupo econômico domina todo o comércio de um determinado produto industrializado. Em outros casos, quando o grupo de empresas controla a venda ou produção de determinado bem, influenciando na disponibilidade e nos preços dos mesmos. Observamos a formação de um oligopólio. O poder de controle de um monopólio ou de um oligopólio pode variar de acordo com as situações que definem o processo de concentração observado. No trust, temos um grupo econômico que absorve os seus concorrentes menores e depois disso negocia com os competidores. Remanescente a dominação do mercado consumidor. Nesse caso, pode haver os trusts horizontais, onde empresas que fabricam o mesmo produto entram em acordo, e os trusts verticais, onde empresas de ramos diferentes se unem. Outra forma de ação concentradora, mais simples e corriqueira, pode ser vista com a formação dos cartéis. Nessa situação, as empresas de um mesmo ramo mantêm sua autonomia administrativa, mas decidem fatiar o mercado com o estabelecimento de um mesmo preço que dá fim à competição comercial. Em muitos países, como o Brasil, esta prática é considerada um crime financeiro que fere os princípios fundamentais da livre concorrência. A princípio, gente, mono, oligopólio, monopólio, monopoliza tudo. Oligopólio, mais de um, ou dois, ou três, monopolizando o mesmo mercado. Quando se fala de cartel, são uniões do mesmo ramo que uma administra a concorrência e fatiam com as outras que perderam o mercado, ou seja, uma ganha e divide entre as outras em pequenas partes, ou seja, uma observação muito grande, tá? O que aconteceu no Brasil nos últimos anos com as empreiteiras brasileiras que fizeram principalmente as obras no Rio de Janeiro das Transcariocas, das Transolímpicas, e fizeram também no Brasil, né, fizeram os grandes estádios, como o Mané Garrincha no Rio de Janeiro, o Maracanã, o Maracanãzinho e outros estádios pelo Brasil afora. O que eles fizeram? Uma empreiteira dominava o Rio de Janeiro, né, e fatiava com as outras empreiteiras as obras. Aí ia para um outro estado e tinha a cartelização com os governos dos outros estados. Essa empreiteira que ganhou no Rio de Janeiro não ganhava em Minas Gerais. Era uma outra que trabalhava com ele aqui no Rio que ganhava.
E essa que ganhava passava para essa que era do Rio de Janeiro uma outra fatia. Ou seja, eles não deixaram nunca de ganhar no Brasil inteiro dinheiro. Eles fatiavam e faziam um rodízio de obras, com todas ganhando dinheiro com essas obras. Ou seja, isso é um exemplo de cartel, tá? Vamos finalizar por aqui e vamos mais adiante em história falar sobre esse temazinho abordando melhor, tá bom? Até daqui a pouco, até semana que vem e a gente vai se falar, tá bom? Quero todo mundo nas minhas aulas ao vivo, todos. Estou com saudade, quero todos, se preparem.